queria que vocês abrissem suas Bíblias lá em Atos. Nós vamos continuar falando o livro de Atos, capítulo 13. Nós vamos estudar do versículo 13 até o 43. Amém? Então preste muita atenção. Eu não vou ler todos os versículos de uma vez só, porque fica muito. Depois a gente acaba esquecendo alguma coisa. Eu vou ler de versículo a alguns versículos e aí eu vou explicando um pouco e deixe que Deus ministre teu coração de uma forma poderosa. Amém? É muito louco quando a gente começa a estudar o livro de Atos, porque você começa a observar que eles eram tão simples, mas o Espírito Santo se movia de uma forma tão poderosa e a transformação era nítida. E hoje em dia, muitas vezes a gente vem aqui com o coração tão fechado para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, que a palavra de Deus ela é tão simples e a gente não consegue absorver aquilo que Deus está falando. Então, queria que você fechasse seus olhos e orasse junto comigo para que Deus venha ministrar os nossos corações de uma forma poderosa sobre o que nós vamos falar de Atos 13. Amém? Senhor nosso Deus, nós queremos, Pai, engrandecer e exaltar o Teu nome essa noite, Deus. Em nome de Jesus, que essa palavra venha de encontro aos nossos corações e que toda semente lançada, Pai, venha frutificar cada vez mais em nós, Deus. Que nós possamos absorver aquilo que a Tua palavra fala, em nome de Jesus. Que nós possamos, Pai, abrir o nosso coração e a nossa mente para tudo que for falado e ministrado, Deus, reconhecendo que nós não somos nada, que nós somos pecadores, que nós não somos nem merecedores de estar aqui falando da Tua palavra. Mas em nome de Jesus, Pai, que Teu Espírito Santo possa vir e conduzir de uma forma poderosa esse culto. É isso que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Se você crê nisso, dá mais uma salva de palmas a Deus. Mas se for para Jesus, que é o único digno de honra e de glória, pode ser mais forte, né? Até porque tá calor e se a gente ficar nessa aí, daqui a pouco nós estamos dormindo. E eu desço e acordo, hein? Se dormir, eu vou descer e vou acordar, não quero nem saber. E eu vou mesmo. Então vamos lá, Atos 13, nós vamos ler o versículo 13. Depois eu vou explicando e a gente vai lendo, até o 43. Então o versículo 13 diz assim: De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, que fica na Península. Então João Marcos os deixou ali e regressou a Jerusalém. Então aqui o apóstolo Paulo e alguns discípulos, eles saem da onde eles estavam, né? E eles são enviados para Pafos. E ali Paulo começa o seu ministério realmente. E é interessante que esse primeiro texto, depois eu vou ler os outros ali, aí vai ter o contexto, vocês vão começar a entender um pouquinho mais. Mas eu queria frisar nesse primeiro versículo que Paulo vai, mas João, ele volta, ele retorna. João, ele volta para Jerusalém. E aqui eu fiquei pensando assim, eles têm uma missão igual nós, muitos de nós temos a missão, mas na metade do caminho, sempre um ou outro retrocede. E às vezes isso gera algo tanto no coração daqueles que continuam, quanto aquele que retrocede. E é interessante porque no livro de Atos, aqui fala que João ele volta, né, para Jerusalém e Paulo e Barnabé eles continuam pregando ali, continuam ministrando o amor de Deus naquele lugar, falando de Jesus para todas as pessoas. E João ele retorna e lá na frente, né, nós vamos depois, lá em Atos, se eu não me engano 25 por aí, eles voltam a falar dessa mesma coisa, porque acaba gerando um problema para a igreja quando um retrocede ou quando um acaba não fazendo aquilo que realmente precisa ser feito. E nas nossas vidas é da mesma forma. Quantos de nós, muitas vezes, colocamos a mão no arado, de repente a gente solta e retrocede? E aqui eu não estou falando sobre igreja, não estou falando da igreja, estou falando da nossa vida. Quantas vezes a gente não vive aquilo que Deus espera de nós porque nós retrocedemos? E nós mudamos a direção, porque nós não damos ouvido ao Espírito Santo de Deus, porque nós não seguimos aquilo que Deus espera de nós. Mas Paulo e Barnabé, eles ficam. E o texto fala que eles permanecem ali, eles vão para aquilo que Deus espera deles. Então vamos ler mais um pouco. Vamos ler agora Atos do 13, do versículo 14 e 15. 14 e 15 diz assim: Eles, no entanto, seguiram para além de Perge e chegaram a Antioquia da Pisídia.
No dia de sábado, entraram na sinagoga e se sentaram. Logo após a leitura da lei e dos profetas, os administradores da sinagoga mandaram que lhes fosse feito o seguinte convite: Irmãos, se tende em vós alguma palavra de encorajamento para o nosso povo, dizei-a. Então, Paulo e Barnabé, eles vão para aquele lugar e eles vão na sinagoga, como costume, no sábado eles vão, né, na sinagoga, ouvir a mensagem, assim como nós no domingo estamos aqui na igreja para ouvir a mensagem. E olha só que interessante, quando eles chegam lá, eles escutam, né, o que foi ministrado ali sobre os profetas, sobre a lei. Então, o mestre da sinagoga, ele faz um convite. Fala assim: se alguém quiser falar algo, fale. E como é interessante isso. Muitas vezes nós temos a oportunidade de falar do amor de Deus para as pessoas fazem esse convite, dão essa liberdade, mas o que a gente tem feito em relação a isso? Muitas vezes a gente trava. A gente fala: e agora? O que eu vou falar? Quando, na verdade, nós precisamos estar cheios da presença do Espírito Santo e ter a ousadia de falar. Paulo ali, ele teve a oportunidade de falar. Barnabé teve a oportunidade de falar. Eles estavam naquele lugar. O ministro deu a oportunidade. Quem aqui já foi em alguma igreja que eles dão a oportunidade? Fala assim: ó, quem quiser vir aqui e tal. Eu já ouvi alguém, eu não sei qual igreja que tem, que eles fazem isso. E é ousado isso. Mais ousado ainda é aquele que se levanta e vem. Se eu fizesse esse convite hoje, você sairia do seu lugar e viria compartilhar da palavra de Deus aqui? Sim ou não? Aí eu sei que tem alguns que são doidos que vêm. Mas nós precisamos ter essa ousadia. Ah, mas eu não vou lá porque eu não sei o que falar. Então estude a palavra. Venha na escola de ministros, tenha base naquilo no que falar. Eu, muitas vezes, cara, eu subo aqui com a mão tremendo, eu começo a suar, porque, cara, se não é o Espírito Santo ministrando no meu coração para que eu fale algo, eu não tenho coragem também. Mas eu preciso ter a ousadia. E para ter a ousadia, eu preciso estudar, eu preciso conhecer, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso estar na presença de Deus. Eu não sou perfeito, né? Tem minhas falhas, tem os meus pecados, mas eu preciso ter essa ousadia. Às vezes eu oro assim, ó. Aí onde, né? Geralmente eu tô aí no meio de vocês. E eu oro: Senhor, que o pastor fale, quem quiser vir aqui em cima, só para ver, mano. Quem tem a sua ousadia? Nós precisamos ser ousados na presença de Deus. Paulo e Barnabé, eles eram ousados. Pedro era ousado. Os caras eram loucos por Cristo. Porque eles queriam viver aquilo que Deus tinha para eles. E eles eram movidos pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós fomos chamados a ministrar o Evangelho de Cristo. Mas para que isso aconteça, a gente precisa ser transformado primeiro. É buscar na palavra, orar. E aí Deus vai começar a usar. Eu sei que muitos aqui são usados no Águias da Bola. Porque um dia levantaram a mão e falaram: deixa que eu vou lá. E Deus vai ministrando. Eu me lembro que quando eu comecei na igreja, eu não entendia nada de Cristo. Eu era um Zé Ruela. E aí um maluco falou assim: cara, você gosta de futebol? Eu falei: gosto. Então vamos lá, tem um projeto social Águias da Bola. E tem até hoje, cara, crianças são ministradas e pessoas são transformadas. Alunos da minha época, hoje dão aula lá. E eu lembro que eu fui. No primeiro sábado, cheguei lá, uma criançada, meu Deus, uma loucura. E no certo momento do treino, o cara que me chamou lá, ele falou assim: agora nós vamos ter uma célula aqui. Sentou todas as crianças lá e ele pegou a Bíblia e falou: João 3,16. Todo mundo sabe esse versículo? Hoje o irmão estava até brincando comigo lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e tal. Ele ministrou isso aí, as crianças ficaram lá sem nem entender nada. E aí ele explicou o jeito dele para as crianças e aquilo mexeu comigo. Falei: caramba, mano, esse cara é maluco. No outro sábado, segundo sábado, fazia acho que, sei lá, uns 2 meses que eu ia na igreja. No outro sábado eu fui, o irmão falou assim: hoje é você que vai falar. Eu falei: você é doido, cara? Eu vou falar o quê? Não sei. Ele falou: não, vai lá e fala. Fala do amor de Jesus, fala o que ele te transformou. E eu peguei e falei: quer saber? Eu vou falar, mano. E fui lá e falei. E aquilo cara, foi um divisor de águas na minha vida. Deus começou a me transformar, porque eu fui ousado de falar do amor de Deus. E graças a Deus tem alunos aí, ó. O gordo era da minha época, tá ali, ó. Ia lá treinar. O gordo era de boa, mas tinha uns lá que era terrível. Tinha uns lá que tinha que pôr pra fora da cela. Era uma coisa de louco, mas Deus começou. Eu me lembro da primeira vez que eu preguei na igreja. O pastor era um culto do Águias também. O pastor falou assim: ó, você que vai ministrar no culto do Águias. Eu falei: eu não vou, você é louco, eu não vou. Não, é você mesmo, vai lá. E aí eu falei: quer saber, mano, se é Deus que tá mandando, eu vou. E eu fui estudar e vim. E depois disso, as coisas começaram a acontecer. E eu não tenho vergonha de falar do amor de Deus. Hoje eu trabalho como motorista de aplicativo.
E eu não vejo a oportunidade, eu não vejo a ordem e a oportunidade de poder falar do amor de Deus para as pessoas que entram no meu carro. Tem umas que entram lá se lamentando e falando, e eu vou com o meu jeito ali, tentando não ser evasivo, mas dê oportunidade, ó, Jesus pode transformar a tua história. E eu conto meu testemunho, e às vezes até pelas pessoas. Ousadia. Outro dia eu deixo louvor lá, né? Quando eu não deixo a Bíblia online falando lá no carro, eu fico ouvindo. E às vezes coloco uns louvor lá e tô ouvindo, entrou uma moça lá e ela falou assim, moça, você pode aumentar o volume? Falei, ô glória, é isso que eu queria ouvir. Aumentei o volume lá e a gente veio pirando dentro do carro. E a mulher já começou a orar em línguas dentro do carro. Falei, ô loucura, glória a Deus. Cara, ousadia. Se eu tivesse quieto ou se eu não falasse nada, talvez eu não estaria vivendo essas experiências com Deus. Quantos de nós temos a oportunidade de falar de Cristo nas nossas casas, na escola, no trabalho, com as amigas, e nós não temos essa ousadia? Mas Paulo e Barnabé tiveram. E foi um divisor de águas da igreja. Porque Paulo e Barnabé, eles estavam pregando não só para os judeus, mas para os gentios também. Ali no texto vai dizer que a sinagoga tinha judeus e tinha não judeus. E eles estavam ouvindo a palavra de Deus. E eles tiveram a oportunidade de falar. E que louco que é. E a gente vai continuar o texto aqui. Então eles foram lá e aí o maluco pediu para que eles tivesse alguém com ousadia, compartilhasse alguma coisa. Daí Atos 13, do 16 ao 25. E é aqui que eu e você precisamos abrir o nosso coração para viver essa verdade, amém? Olha só que loucura, isso aqui é loucura, mano. Então Paulo, levantando-se e acendendo com a mão, disse: Homens de Israel, e vós que temeis a Deus, ouve, o Deus desse povo de Israel escolheu os nossos pais, exaltou o povo, quando eles habitavam como estrangeiros na terra do Egito, e com o braço forte os trouxe de lá. E por um período de quase 40 anos suportou os seus costumes no deserto. E eles, destruindo 7 nações na terra de Canaã, dividiu-lhes a terra por sorte. E após isso, em torno de 450 anos, deu-lhes juízes até Samuel, o profeta. E depois eles desejaram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, um homem da tribo de Benjamim, durante 40 anos. E quando este foi removido, lhes levantou a Davi para ser seu rei, ao qual também ele deu testemunho e disse: Eu achei a Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que cumprirá toda a minha vontade. Da semente desse homem, Deus, conforme a sua promessa, levantou de Israel um Salvador, Jesus, tendo primeiramente a João, antes da vinda dele, pregado o batismo do arrependimento a todo o povo de Israel. Mas João, concluindo sua carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou ele, mas eis que após mim vem aquele a quem dos pés não sou digno de desatar as suas sandálias. Então vamos lá. Paulo, o chefe da sinagoga lá, pergunta se alguém queria falar algo, né? Paulo levanta a mão e fala assim: Eu quero falar. Pega lá, naquela época, eu acredito que não tinha microfone, né? Então, Paulo, da onde ele estava, ele começa a pregar a mensagem. E o que Paulo faz? Ele começa a mostrar ao povo desde o princípio, quando o povo estava lá cativo no Egito. Ele trouxe uma mensagem tão simples, mas tão profunda, da soberania de Deus sobre cada um que estava lá. Ele começou a ministrar sobre a palavra de Deus. Ele não trouxe nada além daquilo que a palavra de Deus falava. Ele falou sobre os profetas, falou sobre os juízes, falou sobre o rei Saul. O rei Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Quem já leu a Bíblia sabe do que eu estou falando. Por isso é importante a gente ler a palavra de Deus. Então Paulo, ele começa a ministrar sobre isso. Uma mensagem simples, mas verdadeira, daquilo que é a real. Não adianta a gente querer vir aqui e tentar ministrar ou tentar fazer algo que não condiz com a palavra, porque não vai dar certo. Ou vir aqui falar algo, tipo, sei lá, inventar as coisas, fazer malabarismo para falar da palavra de Deus, sendo que a gente só precisa falar a verdade na palavra de Deus. Foi isso que Paulo fez. Paulo, ele falou sobre o que o povo tinha passado no deserto, quando eles foram livres do cativeiro, quando eles saíram do Egito, aquilo que Deus fez. E ele ministrou sobre isso. Paulo ali, ele ensinou sobre, ele trouxe, né, pontual tudo o que tinha acontecido até a chegada de Cristo. E é isso que a gente precisa entender. A gente já estudou e sabe
da onde começou e até onde que vai. O que Deus fez do princípio até a morte de Cristo, até a chegada do Messias, o que apontava para Cristo. Tudo na palavra de Deus vai apontar para Cristo. Foi isso que Paulo estava falando. Desde o deserto, Deus cuidou do povo, o povo murmurando, né? Todo mundo sabe a história. E povo lá e blá blá blá, 40 anos, né? Depois 400 anos, eles ali na luta e guerra e coisa arada, e Deus sempre sustentando, Deus sempre provendo, até que chega o Messias. Deus, né? Paulo ali conta a história, Deus ele escolhe Israel, ele liberta o povo do Egito, ele sustenta o povo no deserto, ele dá a terra prometida, ele levanta os juízes, os reis, levanta Davi. Então, Paulo, ele conecta João Batista na mensagem. E ali ele começa a falar de Cristo. Então ele não vem já com os dois pés, assim, é igual eu fiz hoje, no começo do culto, mas glória a Deus, Espírito Santo. Aceite Jesus aí, irmão, já logo no começo, para não ter perigo de sair para fora. Mas Paulo, ele veio construindo, ó, o povo era assim, assado, e a lei de Moisés e tal, e até que chegou em Cristo. E aí ele fala de João. João Batista era primo de Jesus Cristo. João Batista pregava sobre a vinda do Messias, sobre o arrependimento. Para que nós pudéssemos ser salvos, era necessário o arrependimento. E é isso que a gente precisa pregar, sobre o arrependimento, assim como João Batista pregava. Raça de víboras, se convertam ao Evangelho de Cristo. É esse. Esse é o Evangelho que a gente precisa pregar lá fora. Muitas vezes, se a gente falar que é real, as pessoas elas falam, quem esse cara pensa que é para falar dessa forma? É a palavra de Deus que está falando, irmão. Não estou inventando nada, não. Se a gente não entregar o nosso coração verdadeiramente, se arrepender dos nossos pecados, confessando a Deus e aos irmãos, né? A palavra diz isso. Se confessa a Deus, confessa os irmãos. Muitas vezes as pessoas pensam assim, confessar o irmão é você ter que ir lá, irmão, eu pequei contra Deus, isso aqui lá. Não, cara, às vezes o confessar o irmão é o sentimento que você tinha dele. Quando você tinha inveja, quando você tinha raiva, quando você queria matar o irmão, porque ele pisou no teu pé, ou porque ele entrou lá na porta e não te deu boa noite. E aí você teve um sentimento ruim, então depois você vai lá e fala, irmão, me perdoa. Não, isso não vem de Deus, e eu quero viver Deus, então me perdoa. Arrependimento, é isso. Então Paulo ele começa a pregar sobre isso lá. E aí ele fala de João Batista, né? E nada daquilo era por acaso. Deus estava conduzindo tudo aquilo para um propósito maior, que era a vinda do Messias, na mensagem de Paulo, né? Ali Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Atos é onde eles começam a viver o evangelho de Cristo, aonde nós vivemos hoje. Aquilo que Deus fez nas nossas vidas, através de Cristo. A salvação vem através disso. E nada é por acaso, irmão. Deus estava conduzindo tudo o que Paulo fazia para um propósito maior, que era a restauração do povo com Deus. É a minha e a sua restauração através da graça de Cristo, do favor imerecido, para a gente poder viver Jesus. Então Paulo ele começa a ministrar e pregar sobre isso. E aí lá no versículo do 26 ao 37, vamos ler junto para a gente entender a história. 26 diz assim: Homens e irmãos, filhos da descendência de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós a palavra desta salvação é enviada, por não terem conhecido a este, os quais habitavam em Jerusalém, e os seus governantes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas, que se leem todos os dias no Shabá. E também, embora não achassem alguma causa de morte nele, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando do madeiro, o colocaram na sepultura, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E ele foi visto por muitos dias pelos que subiram com ele da Galiléia para Jerusalém, os quais são suas testemunhas para com o povo. E nós declaramos boas novas a vós, como a promessa que foi feita aos pais. Deus cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no 2º Salmo: Tu és o meu filho, e hoje eu te gerei. E como o ressuscitaria dos mortos para nunca mais retornar à corrupção? Ele disse assim: Eu dar-vos-ei as misericórdias e fiéis promessas feitas a Davi. Portanto, ele também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção.
Porque Davi, após ter servido a sua própria geração conforme a vontade de Deus, adormeceu e foi posto com seus pais, e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Então Paulo, ele ministra lá sobre o povo, antes de Cristo, e ali ele começa a falar sobre Cristo. E é interessante porque Paulo, ele não começa de qualquer maneira, ele traz o contexto daquilo que Jesus era. E ele traz através da palavra, através de Salmos, através do profeta Abacuque, ele fala no texto e ele aponta para Cristo. Por isso é importante a gente conhecer quem Cristo é. Por isso é importante a gente ler a Bíblia. Aqui Paulo, ele falou sobre os profetas, ele falou sobre Davi, depois ele falou sobre Jesus, como Jesus começou o seu ministério e como ele foi morto, como ele foi crucificado e depois como Cristo ressuscitou, para que houvesse a salvação. Quantos de nós já lemos e estudamos os evangelhos para saber quem Cristo realmente é? Mateus, Lucas, Marcos, João. A gente precisa estudar esses quatro livros da Bíblia para a gente entender quem Cristo era e o que ele fez. Depois a gente estuda Atos para ver o que os apóstolos fizeram. E é muito interessante porque a igreja crescia aqui. Quando mais eles eram perseguidos, mais eles cresciam, porque eles ministravam com a simplicidade do que a palavra falava. E aqui ele estava mostrando para aquele povo que Jesus, ele era o centro de tudo. Ele é o centro das nossas vidas. Assim, hoje também. Jesus Cristo é o centro. Nós saímos da nossa casa para adorar a Cristo. Exclusivamente para adorar o nosso Senhor, Jesus Cristo. O nosso Salvador, o nosso resgatador. E aí ele explica, né? Na mensagem, Paulo, ele fala ali que Jesus foi rejeitado em Jerusalém, que Jesus ele foi condenado injustamente, que Jesus foi crucificado, foi sepultado, mas Deus o ressuscitou. E aí ele prova através das escrituras tudo isso, através dos salmos e profetas. E ele traz ali, né, a confirmação da ressurreição de Cristo como Filho de Deus. Paulo, ele muda o foco da mensagem. Primeiro ele fala ali dos profetas, de como o povo foi resgatado do deserto, né, do cativeiro, e aí ele começa a mensagem de Cristo, porque Paulo foi transformado por Cristo. Paulo conhecia as escrituras. A gente leu ali em Atos, né, no começo, quando a gente estava no começo de Atos, que Paulo ele era mestre da lei. Então ele sabia o que estava falando sobre a escritura. E depois ele começa a viver Cristo. Paulo não viu, ele teve uma experiência com Cristo. Ele viu, né, Jesus veio, falou com ele, e ele teve aquilo ali, mas ele não conviveu com Cristo como os outros apóstolos. E a ousadia de Paulo pregar sobre isso. E aqui eu volto a falar, será que nós somos ousados a falar do amor de Cristo? Mas como é que nós falaremos do amor de Cristo se nós não conhecemos a Cristo? Ah, irmão, mas eu entreguei minha vida a Cristo. Glória a Deus, você entregou e é isso mesmo. Esse é o primeiro passo. Entregue sua vida ao Senhor e Ele começa a mudar, começa a transformar. Mas a gente precisa se aprofundar naquilo que Cristo é em nossas vidas. Como é que a gente se aprofunda nisso? Estudando a palavra de Deus. E glória a Deus a estratégia do pastor trazer, né? Essa sequência de séries e mensagens que fala sobre Atos, porque isso está mudando a minha vida, está mudando a minha história. Tem detalhes aqui que eu já li várias vezes e não conseguia entender, e hoje eu estou conseguindo ver. Igual essa mensagem, Paulo, ele pregou uma palavra tão simples, ele trouxe a história da palavra de Deus e ministrou aqueles homens, até chegar e apontar a Cristo. E ele fala, né, eu acredito, se tem uma coisa que eu queria era estar lá naqueles lugares, sabia? Para ver o jeito que aqueles homens ministravam. Eu acredito que o entusiasmo deles e o Espírito Santo se movendo sobre eles era uma coisa surreal que as pessoas ficavam encantadas, porque até então elas nunca tinham ouvido falar. Os judeus ainda até hoje creem que o Messias ainda virá, mas aqueles homens eles receberam aquilo como uma verdade, assim como nós, e começaram a viver de uma forma extraordinária aquilo que Deus tem para a vida deles. Numa mensagem tão simples, e Paulo pregando, eu fico pensando, como que era? Será que ele metia o louco na galera? Será que ele falava calmo? Como que era? Será que ele era calvinista? Será que era... Ele ministrava ali, falava. Um dia eu vou encontrar com ele lá no céu. Aí eu vou perguntar, Paulo, como que era lá, meu irmão? Pedro? Como que Pedro ministrava? Pedro eu acho que era mais louco.
João Batista, então, esse é o meu número um que eu quero conversar. O João Batista é fera, mano. O João Batista é tipo meu nível, assim. Hoje aprendi, eu melhorei bastante. Tô mais calmo, falo mais com amor, né? Um dia o pastor falou, irmão, você tem que ter amor, você tem que falar como. Ah, não, mas, cara, a mensagem de falar isso, é isso, né? Raça de víbora. Se arrepende. Cara, quem é mais próximo, que caminha mais perto comigo, né? Tempo de mesa, eles sabem, eu falo a real, mano. Eu não fico de rodeio, né? Tem os irmãos mais amor, né? Tem abraço, ô, irmão, vem aqui, né? Não é assim, vamos. Eu já falo, mano, a palavra não fala isso aí, ó. Cara, tem que mudar, meu. Você tá vacilando aí. Depois eles ficam bravos. Ah, os caras falam desse jeito com a gente, quem pensa que é? Eu não penso nada, eu penso que a palavra fala e pronto, acabou. Depois tem que se arrepender, ainda ajuda o irmão a desenvolver os frutos do Espírito. Depois tem que se arrepender, pedir perdão, ó, cara, me perdoa, porque aquele dia você falou um negócio lá, era real, mas eu não estava preparado, e daí foi de uma forma assim. Não, me perdoe também, irmão, mas eu tive que falar a verdade, pronto, acabou. E vida que segue, amém? Mas eu mudei bastante. Quem é mais velho aqui, que sabe que eu tô bem de boa. Mas às vezes me dá vontade e eu não me seguro. Eu até me perdi aqui. Qual que é o próximo versículo mesmo? 38. Então a gente vai ler o 38 e 39. 38 diz assim: Seja, portanto, de vosso conhecimento, homens e irmãs, que através desse homem vos é anunciado perdão dos pecados, e por meio dele todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Cara, vocês não estão ligados quando Paulo fala isso. Paulo está falando assim: tudo que vocês estudaram até hoje não significa nada. Porque o amor desse homem, quando se entregou na cruz, foi muito maior. E é através dele que nós somos justificados a Deus. Então imagine, aqui a gente está preparado, a gente sabe quem foi Cristo, né? A gente vive pela graça de Deus, a gente tem esse entendimento. Muitas vezes a gente sai de casa cheio de problemas, coisas, vícios, drogas, né? Igual eu cheguei na igreja e falava, só Jesus pode me salvar. Então eu já sabia que existia um Messias e que era ele que podia transformar minha vida. Mas naquilo ali era a primeira vez que eles estavam ouvindo falar de Cristo. Muitas vezes a gente leva anos para entregar o nosso coração a Cristo. Imagine aqueles lá que nunca tinham ouvido falar. Eu acredito que tinha uns que receberam a mensagem, lógico. Depois do texto vai dizer que eles receberam a palavra. Mas muitos queriam apedrejar Paulo e Barnabé. Mas quem que esse cara tá falando? Ele tá falando então que a lei, o Torá lá, aquilo que a gente estuda, que a gente ministra aqui, não quer dizer nada. Que esse Cristo aí que morreu e ressuscitou é que é. E a ousadia de Paulo, por isso que eu tô falando, vocês estão entendendo o contexto do negócio? A ousadia do cara, velho. Eu vou lá e vou falar, e vou peitar e que seja o que Deus quiser. Se eu morrer, vai ser pela glória de Deus. E ele tava correndo o risco de morte. E às vezes a gente não fala de Jesus por vergonha. Ninguém vai matar nós por falar do amor de Cristo. Nós temos essa liberdade. Aqui no Brasil existem leis que nos protegem em relação a isso. Mas naquela época não existia nada. E o cara foi lá e falou. E nós temos vergonha de compartilhar quem Cristo é nas nossas vidas. Nós temos medo. Ai, o que vão pensar de mim? Que eu agora virei um crentinho, um pastorzinho, um sei lá o quezinho. Eu não tô nem aí o que pensam, mano. Eu já passei dessa fase faz muito tempo. Eu quero falar do amor de Deus. É isso que faz eu viver. Eu não vejo a hora de ter oportunidade de subir aqui e falar do amor de Deus. Não que isso seja importante pra mim, mas, cara, é um propósito que Deus tem, então vamos fazer. Eu não vejo a hora de falar do amor de Deus lá na rua. Eu não vejo a hora de falar do amor de Deus com meus irmãos. Não vejo a hora de ministrar a Deus aquilo que Deus está fazendo na minha vida e poder ajudar os outros e ser ajudado pelos outros, porque eu também necessito disso. Muitas vezes eu tenho minhas lutas, eu tenho minhas guerras. Eu passei por um período terrível esse tempo atrás e pessoas me ajudaram. Teve um irmão que depois eu falei, esse acho que começou comigo e ouviu eu pregando, agora teve, como que fala assim, a oportunidade de revanche, né? Eu tava lá querendo se suicidar, cheio de... E, cara, foi real, mano. Eu sofri demais. Cadê o João Batista que tinha lá da igreja? Agora tá aí. E na hora eu fiquei com raiva. Falei, caramba, mano, o cara não sabe o que eu tô passando, cara. E vem falar assim, mas depois eu falei, cara, realmente, o cara tinha razão. Cadê o cristão cheio de ousadia? E aqui eu não tô falando que a gente não vai passar por dificuldades e buscar ajuda. Eu tive que ir psiquiatra, mano, tomar remédio. Eu tava bem louco. Mas Deus começou
curar e trazer, e ó, onde que eu tô aqui de novo? Será que a gente pode aplaudir Jesus por isso? Eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa e da galera que caminha mais próximo, que cara, nunca desistiu de mim, velho. Sou muito grato mesmo. A galera da igreja que me sustentaram em oração. Quando eu fraquejei, eles me carregaram. E é isso que a gente precisa viver como irmãos. Quando um fraqueja, o outro tá ali para juntar, carregar. Por isso é importante a gente estar junto como unidade. Mas voltando à palavra, vocês estão entendendo a ousadia de Paulo? Então Paulo prega lá e fala, ó, a lei, ela te mostra quem você é, mas ela não tem o poder e a capacidade de te salvar. Mas Jesus tem, é só nele. E eu fico pensando, cara, metade da galera querendo matar, porque eles eram religiosos, mano, o bagulho é louco lá. Os caras soltam bomba e mata e coisa, né? Era aquele nesse nível. E outros aceitaram aquela verdade. Mas Paulo foi ousado, amém? E aí ele ministra ali que a lei, ela aponta para aquilo que a gente é. Mas Jesus, ele nos transforma, ele cura a nossa alma, ele cura o nosso coração. A lei, ela dizia assim, ó, você não pode pecar, você tem que ser perfeito e você tem que fazer tudo certo, segundo a lei de Moisés. Você tem que cumprir essas leis. E aí Jesus vem dizendo assim: tudo isso é válido, mas quem perdoa sou eu, quem limpa sou eu, quem transforma sou eu e quem justifica sou eu. Então Paulo ministrou isso. Ele falava assim: a lei aponta aquilo que nós somos, mas Jesus, ele justifica quem Deus espera que nós sejamos. E ele foi ousado, ele começou a pregar isso. A lei comecei a pensar assim, cara, como que Paulo poderia ministrar? Por isso que eu queria viver. Queria ver quais os exemplos que Paulo trouxe, né? Porque, cara, deveria ser uma loucura aquilo. E aí eu fiquei pensando assim, tipo, pô, a lei é como um espelho. Ela mostra, né, que nós estamos sujos, mas ela não tem o poder de nos limpar. Ela traz um reflexo de quem nós somos, com a nossa impureza, mas ela não tem a capacidade de nos purificar. E Jesus, ele não é o espelho, ele é a água que nos limpa. Então a lei é o espelho que mostra que nós estamos sujos, então nós vamos lá, olhamos o espelho, realmente estou sujo. Mas quem pode me limpar não é o espelho, eu não consigo pegar o espelho. Mas eu pego a água e me lavo, pego a água e me limpo. Então a água é Jesus Cristo. É o Jesus Cristo que nos purifica. Eu fiquei pensando nisso, cara. Eu fiquei imaginando como que seria a mensagem de Paulo, né? Qual o exemplo que ele daria? Como que ele ministraria isso? Ele foi tão simples. Ele falou sobre a lei, falou sobre os profetas, falou do povo, trouxe Jesus no seu contexto e aí ele traz isso. Jesus é que purifica. E aí é tudo. Eu não sei como que você tá, como, né? Eu sei como que eu tô. E eu sei como Jesus tem me transformado e me purificado. Quando eu entrego a minha vida por completo a Ele, quando eu me arrependo dos meus pecados, quando eu me coloco aos pés da sua cruz. E é isso que transforma. Paulo estava falando isso. A mudança que a gente precisa ter, ela não é através do nosso esforço. Ela é através da graça de Cristo nas nossas vidas. Porque se eu fizer as coisas pela força do meu braço, eu não vou conseguir fazer nada. Paulo, ele foi ousado. Ele foi lá ministrar. E o Espírito Santo conduziu a mensagem. Ele foi usado e foi ministrado através da graça. Foi a graça de Cristo que levou Paulo até aquele lugar. E é isso que a gente precisa. A ousadia tem que vir através da graça. Porque nós não somos nada, nós não somos nem merecedores de estar falando o nome de Cristo. Mas é a graça que nos justifica. Era isso que Paulo estava ministrando a eles. E aí lá no versículo 40 e 41, nós já estamos acabando já, diz assim: cuidado, portanto, para que não vos sobrevenha o que foi falado nos profetas. Vede, ó desprezadores, e admirai-vos e perecei, porque eu farei uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, mesmo se um homem vos contar a vós. Então Paulo, ele está ali falando, e aí ele traz uma advertência sobre aquilo que ele tinha ministrado, para que as pessoas não rejeitassem aquilo que foi falado. E cara, quando eu comecei a ler e estudar isso, eu fiquei pensando assim, quantas vezes eu fui no culto,
pastor pregou a palavra e eu saí da mesma forma e fui para minha casa sem nada, assim. Nem lembrava do texto que foi lido. Eu fui um cara que fui zeloso com aquilo que foi ministrado, ou fui uma pessoa que desprezei a palavra de Deus que foi lançada aos nossos ouvidos? E isso é algo que muda a nossa história, muda a nossa vida. E a gente precisa ter cuidado com isso. Ah, mas hoje é o irmão que vai pregar, não é nem o pastor, então eu não vou nem dar ouvido, vou cochilar aqui, cochila aí que eu vou descer aí. Pessoa, cara, não absorve aquilo que está sendo ministrado. E olha o que Paulo falou ali, cuidado. Você precisa ter cuidado com o que foi falado. A gente precisa ter cuidado, porque quando a gente absorve aquilo que foi, a transformação, a mudança. Eu lembro que quando eu me converti, as mensagens que eram ministradas eram mensagens simples, mas eram tão profundas no meu coração que gerava algo que eu queria ser mudado, eu queria ser transformado. E aí eu ia para minha casa e eu me entregava, me colocava na presença de Deus e falava assim: cara, se essa verdade aí é tão real, então me transforma também. E Deus começou a me transformar, porque eu cria na mensagem e eu lia de volta o texto. Cara, hoje a gente tem a opção de assistir de novo o culto. Quantos de nós assiste de novo a mesma mensagem? Ou só sou eu que sou doido? Eu assisto de novo. A mensagem que o pastor prega no domingo, eu assisto de novo. Porque às vezes, né, ainda mais quando eu estou servindo aqui, eu não consigo absorver tudo, eu vou lá e assisto de novo, e assisto de novo. A gente tem que ser zeloso com isso, a gente faz parte disso, então a gente tem que ter cuidado com isso, porque não faz sentido a gente sair da nossa casa e vir aqui e voltar da mesma forma. Ai, mas essa mensagem, né, acho que não é para mim, é para outra pessoa, ou não estou entendendo nada. Estuda isso aí, assiste de novo o culto, talvez você não pegou na primeira, pega na segunda. Talvez não pega na segunda, pega na terceira, talvez não vai pegar, mas você mesmo vai ler o texto e você vai entender. É assim que as coisas mudam. O que você tem feito com as mensagens que Deus está derramando? O que você tem feito com o estudo de Atos? Essa é a grande pergunta. Ai, mas eu nem assisti todos os cultos de Atos. Então assiste, meu. É só entrar lá e assistir. Cara, vai transformar a tua vida. Ou você se acha tão autossuficiente que não precisa disso. Então não precisa vir no culto, irmão. Fica em casa. É a real. Mas eu creio que todos nós precisamos, amém? Esse domingo que vem não vai ter ninguém. E aí sim, o pastor falou: ah, cara, o que você andou falando lá? Mas ele vai assistir o culto também, tenho certeza. Porque a gente precisa ser ministrado através da palavra. O que a gente tem feito, mano? Ou você só ouve a palavra quando você vem no culto? Você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Você tem estudado a palavra? Cara, isso muda, isso transforma. Paulo, ele tinha ousadia porque ele conhecia a palavra de Deus. Ele tinha experiência do Espírito Santo, mas ele sabia falar, ele sabia a palavra. E ó, para encerrar, os últimos 2 versículos, 42 e 43. E saindo os judeus da sinagoga, os gentios pediram para que no Shabá seguinte lhes pregassem as mesmas palavras. E despedida a congregação, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os persuadiam a continuar na graça de Deus. Então, olhe como foi sinistro isso daí. É algo surreal. Paulo vai naquele lugar, na sinagoga, o cara fala assim: quem quer ter uma oportunidade aqui para falar para o povo? Então, Paulo, maluco, levanta a mão e fala: eu quero falar, deixa eu falar aqui. Então, eu vou lá, explico um pouco sobre como os judeus saíram da terra prometida e tal, até chegar João Batista pregando o evangelho sobre o arrependimento, apontando para Cristo, né? Porque ali João Batista fala, né? Paulo, ele fala sobre João Batista, Paulo perseguiu João Batista. Paulo foi um dos perseguidores. Decapitaram a cabeça de João Batista, né? Não foi por ordem de Paulo, mas eu acredito que Paulo vibrou, falou: é menos um fanático aí desse tal do Jesus que vai falar. E aí ele menciona João Batista na sua primeira pregação. Então João Batista lá, provavelmente ele trouxe um ênfase, primo de Jesus, estava ali falando. E aí João Batista fala: eu não fui digno nem de desatar as sandálias dele. O que vai vir após mim é muito mais poderoso. Ele é o Filho de Deus, ele é o Messias. Então Paulo começa a pregar sobre Cristo e as pessoas recebem essa palavra. Quantas vezes nós entramos no culto, é ministrado sobre Cristo, aquele que pode transformar as nossas vidas, que pode perdoar os nossos pecados, que pode
curar os enfermos, que pode expulsar os demônios, que pode fazer coisas sobrenaturais, e nós não cremos nessa verdade. E aquele povo que nunca tinha ouvido falar de Cristo, nunca, eles creram de uma forma tão poderosa, e eles falaram: Paulo, você pode pregar no próximo domingo aqui? No próximo sábado? E eu fico pensando, Paulo, primeiro, né, a loucura, o frio, né, na barriga, de pensar, puxa, eu vou morrer agora, já era. E de repente o alívio, falar assim, caramba, eles entenderam quem Cristo é e pediram para que eu voltasse aqui de novo. E eu vou ter esse prazer de poder falar mais uma vez no amor de Jesus para esse povo. E é isso que a gente precisa ter na nossa vida. Primeiro, aceitar quem Cristo é, ser transformado pela verdade da palavra, absorver aquilo que foi ministrado durante o culto. E depois viver a verdade de Cristo nas nossas vidas. Porque quando a gente rejeita essa mensagem, é perigoso. A palavra de Deus, ela é clara. Não faz sentido, irmão. Na boa, é real, mano. Não faz sentido você sair da tua casa, vir aqui e não absorver aquilo que Deus tem para tua vida. Fica em casa. Quem vai perder é você. Quando a gente aceita e reconhece isso, cara, a gente volta e permanece. Lembra lá o primeiro versículo? João voltou. Porque eu tenho certeza que Paulo e Barnabé estavam muito loucos, velho. Eles estavam loucos. E eles devem ter falado: João, é o seguinte, mano. Nós temos certeza que os caras, uma hora lá do negócio, vão dar uma oportunidade. E eu vou falar. E João deve ter ficado doido. Falar, cara, eu vou vazar daqui antes que os caras cortem minha cabeça fora. Ele retrocedeu. E Paulo foi, mano. E aí, quando a gente vai estudar o livro de Atos, né? A história ali, cara, Paulo foi decapitado. Paulo foi preso. Paulo foi açoitado. Paulo, cara, sofreu. Mas ele nunca deixou de levar o amor de Cristo. Porque ele entendeu quem ele era em Cristo. E nós, primeiro, não temos a ousadia de falar do amor de Deus. Depois, nós rejeitamos a palavra de Deus. Depois, nós muitas vezes pensamos que aquilo que está sendo dito é algo que a gente já tem no nosso conhecimento. E não entendendo, achamos que nós somos autossuficientes para viver isso. E rejeitamos aquilo que está sendo falado. Mas aqueles que aceitam a palavra, aqueles que entendem, aqueles que entregam seu coração para que o Espírito Santo ministre, são transformados. E tem um anseio de estar de volta, o prazer de estar de volta para ouvir de novo a mensagem. Esse é o desejo que precisa arder no nosso coração, porque senão não faz sentido, mano. Não faz sentido. Se isso não queimar no meu coração, cara, eu preciso lá voltar lá para ouvir mais um pouquinho da palavra. Eu preciso ir na escola de ministros porque eles estão falando sobre isso, cara, é legal e isso vai enriquecer o meu conhecimento para mim poder ter base para falar do amor de Deus. Cara, não faz sentido, sabe? A gente não se envolver com as coisas da igreja. A gente só tá saindo e voltando da mesma forma. Não, cara, na minha mente, sinceramente, sim, eu não consigo entender. A gente não se quebrantar na presença de Deus, tá bom, você não, cara, não entendi nada da palavra, não sei lá, mas, cara, uma coisa eu quero que você entenda: Jesus Cristo, ele é o centro de todas as coisas. Ele é o nosso Senhor e ele é o nosso Salvador. Tudo aponta para ele. Se você entender isso, glória a Deus, entrega o teu coração, seja transformado, seja restaurado. Sabe o que a gente vem aqui, às vezes, na igreja? Querendo uma resposta de Deus, que o pastor venha falar: olha, meu irmão, que Deus isso, que Deus aquilo na tua vida e blá, 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 não sei o quê. Sendo que, cara, você tem acesso direto com Deus, é você e Deus que tem que falar. Às vezes você está passando por uma enfermidade, alguma coisa, você está esperando que alguém venha orar por você. Não, cara, entrega você e ora. É você e Deus, é esse momento que a gente precisa ter. Não precisa terceirizar aquilo que você tem com Deus. É isso que Paulo pregou lá. Ele falou: antes a gente precisa das leis aqui para poder ter acesso a Deus. Agora nós temos o Cristo que morreu na cruz e ressuscitou, e através dele nós somos salvos, através do arrependimento. Será que a gente tem vivido isso? De tudo isso que a gente leu aqui e foi falado, primeiro, ousadia de falar do amor de Deus. Isso é o principal. A gente não precisa muitas vezes ser... eu lembro, e aí eu falo, não ser um crente chato, né? Eu lembro quando minha mãe se converteu, misericórdia, mas era o jeito dela, e glória a Deus, do jeitinho dela, mas ela, cara, eu era muito louco, não queria saber de nada, e ela vinha e falava. Às vezes eu estava dormindo, ela colocava a mão na minha cabeça e olha, coisa arada, e eu falava: meu, que misericórdia. Misericórdia não, né? Eu falava: cara, que loucura é isso? Ela é chata. Depois eu entendi que o amor era o amor, velho. Era ela que não me amava tanto, que ela queria que eu mudasse minha vida. E aí, quando eu me converti, eu não fui tão chato igual ela, mas eu tinha minhas pilhas dentro da minha casa, no meu quarto, que ela ia lá e falava: cara, o que tá acontecendo aí? Falava: é meu tempo com Deus. Aí ela também já dava uns porradopio dela lá, e glória a Deus, né? Era doideira.
Por quê? Entregou a vida e começou uma vida diferente. E nós entramos e voltamos para casa da mesma forma. Não absorvemos a mensagem. Não damos o devido valor naquilo que está sendo falado. Paulo, na primeira mensagem, na primeira pregação, ele falou: cuidado com o que vocês fazem com aquilo que está sendo derramado de Deus. E as pessoas entenderam e elas creram e foram salvas. Eu acredito que, cara, elas aceitaram a Cristo naquilo ali, foi uma loucura, um mover. E muitas vezes nós entramos, saímos da mesma forma, indiferentes daquilo que está sendo ministrado. Parece que tem uma pedra de gelo dentro do coração. E aqui eu não estou falando para você pular e rodopiar, mas é o teu coração sendo entregue a Cristo. E quando a gente entrega nosso coração para Deus, nosso coração a Cristo, há uma transformação, há algo novo, é algo diferente. E começa a queimar. Quando eu comecei a adorar o Senhor aqui, eu comecei a sentir algo diferente. Porque eu estou me entregando, eu estou buscando, estou fazendo. Nós precisamos viver dessa forma. E eu não estou falando isso para me exaltar, porque eu sou mais pecador, talvez, sei lá. Mas eu reconheço quem Cristo é na minha vida. E é isso que eu quero que vocês entendam. Para que a gente possa crescer junto, através da palavra de Deus. Viver aquilo que Paulo, da mesma forma, com ousadia. Paulo, ele tinha o conhecimento e ele pregou sobre Cristo para os judeus. A primeira vez que eu preguei, eu nem sabia quem era Jesus direito. Mas o Espírito Santo moveu naquelas crianças. No outro sábado, eu estava lá de novo. E no outro, e no outro, e no outro. E aquilo ali começou. É assim que começa. E eu não estou falando isso para que você seja um pregador ou alguma coisa desse sentido, mas que você viva Cristo, seja essência de Cristo aonde quer que você vá. Amém? Eu queria que vocês fechassem seus olhos e começassem a refletir um pouco sobre isso.